Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta. E hoje trazemos um convidado muito especial que sempre está com a gente, esteve com a gente aí num período de pandemia e agora ele volta novamente. Já voltou com outros temas, trazer outros assuntos pertinentes e interessantes para a nossa saúde. É o Dr. Ivan Dantas. Tudo bem, Dr. Ivan? Oi, tudo bem? Você? Tudo jóia? É um prazer estar aqui novamente. E eu perguntei assim para o doutor, você que está acompanhando a gente, o que a gente pode falar, né? Qual é o assunto recorrente, qual é o assunto atual, que sempre está trazendo no consultório. O doutor Ivan, que sempre aí está na mídia também, já é uma autoridade sobre o assunto, nos acompanhou aqui na UpTV trazendo informação para você durante toda a pandemia também. Então, que assunto vamos falar? Doutor Ivan sugeriu. Pós-pandemia, Carol. Então, falei, nossa, bom assunto. Por quê? O que essa pós-pandemia trouxe pra gente, né? Estamos vacinados, estamos fortalecidos, estamos livres de uma Covid mais forte, estamos livres de uma doença que nos acomete de maneira mais severa. E essas gripes e resfriados que tem pegado todo mundo assim de surpresa, parece que você cura um, daqui a pouco vem outro, cura outro, vem outro. E as crianças, né? O que é esse mundo pós-pandemia? Doutor, explica pra gente, estamos no mundo pós-pandemia, o que mudou? Carol, realmente mudou muita coisa. A gente, na verdade, está tendo uma sobreposição de infecções que não são mais por Covid, mas que estão vindo com mais força, estão acometendo mais a população. Então, a gente está agora no começo do ano, né, ainda numa transição do verão para o outono e inverno, e a gente já tem aqui na região vários hospitais com lotação máxima das UTIs pediátricas, com muitas infecções respiratórias. E a maior explicação é realmente que a gente ficou um tempo confinado, diminuindo essa nossa exposição a todas essas infecções. E quando tudo voltou ao normal, porque a gente está praticamente vivendo como se nada tivesse nunca acontecido, a gente está tendo uma hiperexposição e a gente está com a nossa salvaguarda muito ruim. A nossa imunidade de rebanho, que a gente chama de todas as nossas doenças respiratórias, caiu demais, acaba levando para infecções mais importantes, sendo obrigado internação hospitalar, às vezes em UTI. Então as crianças suscetíveis acabam sofrendo muito mais. Então a gente está num momento em que realmente a preocupação maior são com as crianças menores, sem dúvida, e esse novo momento em que você tem uma alta transmissibilidade dos outros germes, né, tanto vírus quanto bactérias respiratórias, levando a infecções mais severas na população em geral. E a gente realmente não sabe até quando isso vai. A gente tinha esperança que a mudança, de que o ano passado tivesse sido, né, o ano em que isso já tivesse passado, mas a gente está vendo que não. A gente começou esse ano, 2023, e antes até do período esperado no inverno, a gente já está tendo muitas infecções respiratórias. E é claro que isso tende a passar em algum momento, mas a gente não sabe quando. Enquanto isso, a gente precisa ficar alerta por causa de, principalmente quem tem crianças pequenas em casa, para que essas infecções não acometam uma criança um pouco mais suscetível e seja mais grave do que o esperado. A nossa imunidade que ficou comprometida ou os vírus, bactérias ou tudo que pode causar aí as infecções respiratórias que ficaram mais fortalecidas? As duas coisas ao mesmo tempo, porque quando cai a imunidade, que a gente chama de imunidade comunitária ou de rebanho, obviamente, a gente fortalece esses vírus e bactérias que estão circulando entre nós, que sempre circularam. Esporadicamente, a gente tem uma mudança, né, uma mutação de um vírus ou outro, como a da gripe, né, que a gente vê aparecendo novas cepas esporadicamente, e é obrigado a renovar a vacina. Mas, independente disso, essa nossa briga, essa luta que ninguém vê, mas que acontece todos os dias em todos os locais, entre a população, entre os humanos e os vírus e bactérias, a gente tem um certo equilíbrio. E a epidemia e o pós-pandemia de Covid acabou levando esse equilíbrio, pendendo esse equilíbrio para o lado dos vírus e das bactérias. A gente perdeu essa capacidade. Se a gente considerar que a humanidade é um exército, esse exército perdeu força e a gente está perdendo um pouco mais as batalhas para os vírus e bactérias, e isso está gerando essas infecções mais graves, tá? A gente acha que isso vai voltar a equilibrar em algum momento, mas ainda não. Ainda a gente está tendo momentos bastante tensos por conta desse recrudescimento, dessa força que o exército dos vírus e bactérias parece estar mais forte do que era antigamente. Engraçado que até os remédios, né? Eu tenho uma filha, né, de 5 anos e, por exemplo, dá 7 dias de antibiótico.
7 não tá adiantando, vamos aumentar para 10. Então, assim, sabe? Parece que nem os remédios que a gente, né, não estão adiantando. Aí para, daqui a pouco pega outra coisa de novo. Tem alguma coisa... O que a gente pode fazer? Não é colocar a máscara de novo, né? Pelo que você está me falando. Pelo contrário, né? Eu gostaria que a grande lição da epidemia tivesse sido que nós nos tornássemos como os japoneses, que sempre que estão doentes, só frequentam outros ambientes quando estão de máscara, tá? Isso já ajudaria demais nessa difusão, nessa proliferação dos vírus e das bactérias. Mas a gente sabe que culturalmente não é o nosso jeito de levar as coisas, né? A gente vê muito, principalmente nas escolas, está falando que sua filha tem 5 anos, né? Uma orientação que eu sempre peço para os pais, não importa que não é Covid, se seu filho está doente, se ainda está com tosse, secreção, se você levar para a escola, a chance de você propagar isso para frente, dentro do ambiente escolar, e depois aquilo voltar para o teu próprio filho depois é muito grande. Mas não adianta, né? O brasileiro não tem essa cultura, a gente não se cuida pensando no próximo, e acaba que a gente tem esse aumento da proliferação e ninguém faz parar. Eu não acho que a gente tem que usar máscara o tempo todo, não acho que a gente voltou e hoje esse pós-pandemia permite que a gente tenha, por enquanto, uma conduta de viver normalmente, mas as crianças suscetíveis, as crianças que estão ficando doentes, eu peço para todos os pais, quando está doente, não leva para a escola. E não devolve para a escola enquanto não está bem o suficiente, principalmente crianças até a idade da sua filha, até os 5, 6 anos de idade. São crianças mais suscetíveis, né? Quanto mais jovens, mais suscetibilidade. Então a gente vê que hoje as crianças abaixo de 2 anos, então, são as que mais estão enchendo as UTIs com crise de bronquiolite, de pneumonia. E são essas que sofrem mais, né? Então, às vezes o próprio irmãozinho mais velho traz para dentro de casa. A gente tem que aprender a parar essa cadeia de contaminações que a gente tem. E o jeito melhor de fazer isso é quem está doente evitar de passar para frente, tá? Então não existe outra forma. Infelizmente, se a gente não tiver consciência, não conscientizar a população dessa necessidade, é difícil parar. E os idosos? Você falou bastante da suscetibilidade das crianças, né? E os idosos também estão sendo acometidos ou não? Isso estava mais focado nas crianças nesse momento. E as duas faixas etárias de maior risco hoje, em qualquer infecção respiratória, não é só no Covid, são as crianças pequenas e os idosos, os dois extremos, tá? A gente sempre ouviu falar que o idoso podia morrer de resfriado, de gripe, e é verdade, né? A gente sabe que a gripe e o resfriado não mata, raramente mata alguém, mas você vai pegar um idoso que está imunossuscetível, ele pode ter um resfriado. Então faz tempo que a gente não interna por Covid, ou está internando muito pouco por Covid atualmente. Mas a maioria dos que ainda internam por Covid, e acreditem, ainda tem pessoas sendo internadas por Covid, são das duas faixas etárias suscetíveis, que são as crianças menores e os idosos, mesmo os vacinados. E aí entra a questão da importância em relação ao reforço vacinal. Quando você pensa que você tem uma queda da imunidade depois de um tempo, né? A gente está vendo agora, por exemplo, que essa nova dose da vacina está sendo ignorada pela população. As pessoas, absolutamente, eu vejo no consultório, não querem tomar, acham que não precisam, e não entendem a necessidade justamente de você reforçar essa imunidade individualmente para os idosos e as crianças menores, né? E para que você ganhe força como exército para você evitar um aumento novamente da doença, né? Para que você equilibre essas forças com o exército do outro lado. Então, eu faço um apelo aqui no seu programa para que as pessoas que estão dentro da faixa etária para tomarem a 4ª dose ou 5ª dose da vacina, que façam isso, porque a gente sabe que existe um aumento individual, uma melhora individual, e para a população como um todo, a gente tem uma população mais vacinada, a gente tem uma população mais forte para aguentar esse momento que a gente está vivendo. Tá certo, doutora. A gente vai para o rápido intervalo, a gente já volta. Quero saber um pouco mais aí sobre as vacinas, já que você tá, né, a gente entrou nesse assunto, principalmente da vacina bivalente, né, que agora já começou uma campanha aí, e para a gente entender o que é essa vacina, se você puder auxiliar a gente com essa informação. Pode ser?
Estamos de volta conversando com o Dr. Ivan Dantas, ele que é médico otorrinolaringologista, né? Que eu nem te apresentei, né, doutor? Você sempre tá aqui com a gente, que eu acabei nem te apresentando, né? Pra quem não te conhece ainda, né? Mas eu acho difícil porque você sempre tá aqui com a gente. Estamos falando aí sobre a questão pós-pandemia, a questão da imunidade, a questão dos vírus e bactérias aí fortalecidos, a nossa imunidade mais baixa. Estamos falando das vacinas também. Agora, né? Os hospitais, as pessoas estão adoecendo por vários tipos de infecções respiratórias e também ainda pelo Covid, mesmo que vacinados, né? Mas qual a importância da gente reforçar essa vacina, doutor? É isso, a gente, na verdade, principalmente nos idosos, as pessoas suscetíveis, a gente vai perdendo a nossa capacidade de defesa, né? Então, o nível de anticorpos vai caindo, isso é natural para todo mundo, em praticamente todas as doenças, e no Covid também. É o motivo pelo qual a gente tem que vacinar algumas das doenças virais a cada um certo tempo, porque a gente perde essa imunidade. E no Covid tem a questão também de você ter tido uma transformação, uma mutação muito grande, né? A gente ouviu falar de vários tipos, né? Várias cepas. Foi a primeira vez que a população teve acesso a essas variantes dos vírus. E essa bivalente que chegou agora, ela está trazendo essa novidade de poder atuar tanto sobre aquela cepa original, que originou todas as outras, então funciona, sim, a vacina anterior ainda funciona como defesa específica para a maior parte das cepas que já vieram do Covid, mas ela teve um plus agora que ela consegue atingir a população também, deixar a gente bem protegido contra essas cepas mais novas, a Ômicron, por exemplo, que chegou agora. Então, eu acho super importante, eu sou um entusiasta das vacinas, quem me ouve aqui sabe disso, eu acho que as pessoas devem tomar. Eu acho que, apesar do medo ainda da população, eles devem pensar que agora, por exemplo, há quanto tempo que você não ouve mais falar, que a gente ouvia tanto em rede social, as pessoas perguntando que morria 1, 2 de vacina, por causa da vacina, não era por causa do Covid, era por causa da vacina, era porque, né, os maiores absurdos do mundo que espalharam, e, na verdade, continua tendo essa difamação, a gente vê que tem muita gente ainda que defende essa teoria, tá? E que não faz sentido. A gente sabe hoje que a vacina é segura, todas elas são seguras, né? Eu acho que agora, depois de ter vacinado quase metade da população mundial, a gente viu a importância disso, a gente pôde voltar a viver perto da normalidade graças a isso. Então, eu sou um entusiasta e acho que é fundamental a gente conseguir atingir um nível maior da população. Quanto mais gente tomar, melhor. Então, eu aconselho todo mundo tomar, eu não vejo risco para isso e sugiro que as pessoas façam esse bem por ela e pela população em geral. Quem pegou o Covid, né, ou até a vacina, que aí você não deixa de ter um pouco de contato, apesar que o vírus não tá vivo, né? Tem toda uma parte científica aí para te proteger contra ele, né? Mas assim, quem pegou o Covid, muito se fala das sequelas também, né? Não sei se isso tem chegado até o seu consultório, né? Isso pode ser sequela do Covid. Tem muitos médicos que acabam falando isso. Eu acompanho por aí, né? Enfim, tem sequelas, o Covid causou sequelas ou não? E pode piorar aí esses quadros de infecção respiratória? O Covid, ele é um vírus completamente novo para nós. Eu acho que não existiu até hoje nenhum vírus que tenha trazido tantas alterações corporais como a gente viu no Covid. Ele realmente tem uma capacidade de alterações do ponto de vista genético e do ponto de vista do DNA das células de muitos órgãos. Então, na minha área, por exemplo, as alterações do olfato que chamaram muita atenção, mas a gente tem visto pessoas que têm várias outras alterações de memória, de perda muscular, de alterações cardiológicas, pessoas que passaram anos sem ter crise de bronquite, asma, rinite, que reacenderam esse processo. Então, a gente tem vários níveis de sequela específicas vinculadas à doença. Graças a Deus, isso tem caído, quer dizer, as novas cepas têm trazido menos essas sequelas para a população, tá? Mas a gente ainda vê, então eu ainda vejo adultos que se contaminam, jovens que se contaminam e acabam ficando por meses sofrendo com alguns sintomas que podem e normalmente são vinculados à infecção pelo Covid. É mais um motivo para a gente estar muito bem imunizado, né? Então, a vacinação aí preveniria isso de uma maneira importante, porque quanto menor a intensidade da doença, menor a tua chance de ter sequela depois, sem dúvida.
Então, a vacina também entra aí como um protetor nesse aspecto. Quais são as vacinas que a gente tem que estar tomando aí, por exemplo, todo ano? A gente sabe que tem a da gripe, né, para infecções respiratórias, né, para não piorar o quadro. Basicamente, atualmente, para a população em geral, é da gripe e agora o Covid está entrando nessa, mas a gente não tem vacinação anual para os adultos, né? A gente tem o calendário nacional de vacinação, então as crianças têm todo um calendário específico. O Brasil é o país do mundo que tem o melhor calendário de vacinação mundial. Sempre foi um orgulho para a gente, né? As campanhas de vacinação, como funciona no Brasil, o nosso SUS nisso dá aula para os países da Europa em relação a isso, mas para o que vai ficar, e eu acredito que vai ficar ainda um tempo, vai ser a gripe e o Covid. A gente no Brasil tem uma restrição à vacinação, você vê que mesmo a vacinação para gripe, todo ano sobra, e no começo é para vacinar só uma população específica, e todo ano sobra nos postos de saúde, e eles começam a distribuir para a população que não é do grupo de risco. Então a gente sempre teve uma população que não quer se vacinar, né? Principalmente entre os adultos que têm medo da vacina da gripe e agora do Covid. Isso é muito ruim, mas faz parte de uma má informação que é difundida e a gente tem dificuldade para tirar isso, para levar a verdade para as pessoas, para elas se conscientizarem. Então, tem que esperar que com o tempo as pessoas adquiram a informação suficiente, vocês da imprensa são responsáveis para levar essa informação, para que a gente consiga quebrar essas barreiras aí. Além da vacina, doutor, o que a gente pode fazer para a gente encerrar aí o nosso bate-papo? O que a gente pode fazer agora, já estamos no outono, né? Então, aí mudança de temperatura, os alérgicos já começam a falar, meu Deus, daqui a pouco já estou no Predsim, já estou nos remédios de novo, né? Já tô, o gatilho dos alérgicos aí já começa, né, a ficar desesperados, né? O que a gente pode fazer, né? Além de se proteger com as vacinas, né? As que estão disponíveis aí pra gente, que no caso, você disse a gripe, o Covid, né? Pra gente se proteger. O que a gente pode fazer a mais? Tem alguma dica, alguma coisa, além de alimentação saudável, é claro, mas não sei, o que você pode orientar a gente? É assim, hoje a gente tem na população pediátrica, por exemplo, quase 50% da população pediátrica tem algum nível de patologia atópica, não necessariamente que desenvolva alergia, mas que tem geneticamente uma predisposição específica. Então a gente está falando de muita gente, de muitas crianças. Numa população urbana chega a 50%. E a maior parte disso são os ácaros, 90% da população tem alergia de ácaro, né, poeira e ácaro. Então, diminuir essa população de ácaro em casa é fundamental, mas o controle da rinite alérgica, o controle da asma, o controle das patologias respiratórias que são favorecedoras para a gente ficar doente, porque entenda, o problema da rinite não é só coçar, espirrar o nariz. Grande parte dos alérgicos não chegam a ter queixas ou não reclamam de levar a mãozinha no nariz ou de espirrar o tempo todo, é uma coisa esporádica. Mas ele manter a doença em inflamação persistente, sem controle, facilita para ele ficar muito doente, gripado, resfriado, tem que tratar. Então, se sua filha tem rinite, tem asma, tem bronquite, trate, cuide, principalmente durante o período do inverno, para que você deixe a mais fortalecida. De recado final, vamos lá, doutor. Vacine-se, não é? Use máscara se você estiver doente e cuide das suas doenças de base. Trate o que você tem para que você não fique mais suscetível. Melhore a tua saúde global. Então, não importa qual seja a patologia, cuide. E lógico que aí inclui uma boa alimentação, né, hidratação, cuidar com o ambiente onde você vive, onde você mora, essas coisas são fundamentais. E você que está com a gente, também obrigada pela sua companhia. Até a próxima, toda terça tem uma pauta nova, um tema novo e um entrevistado de qualidade aqui para você no Saúde em Pauta. Até lá, tchau!